O Sindicato da Habitação do Rio Grande do Sul promoveu o café da manhã com a imprensa para a divulgação do Panorama Setorial 2013. Elaborado pelo Departamento de Economia e Estatística do Secov-RS e da HDM, o estudo retrata as principais variáveis na área de locação de imóveis, compra e venda de unidades residenciais e comerciais e administração condominial em Porto Alegre e na região metropolitana, referente ao ano de 2013, e aponta as perspectivas para o ano de 2014. Alexandre Appel esteve na coletiva de imprensa. Acompanhe a cobertura. O presidente Moacir Schuchster, nesse momento, termina a coletiva de imprensa aqui do lançamento Panorama do Mercado Imobiliário 2013. Belíssima publicação de novo, presidente, como tem sido todos os anos. Me chamaram a atenção algumas questões, presidente. Mais de 3 mil imóveis vendidos por mês em 2013 em Porto Alegre. O mercado está pujante, está forte, presidente. Forte. O mercado de Porto Alegre é um mercado muito vigoroso. E isso se deve especialmente, como nós demonstramos aqui no Panorama, se deve especialmente à comercialização de imóveis usados. Porque, tal como é demonstrado aqui na nossa publicação, 12,6% do último período foram imóveis de lançamento. E os restantes, 87%, 88%, são de imóveis usados. Isso demonstra uma circulação de bens, vamos dizer assim, muito interessante, porque isso, eu faço uma analogia com o mercado automobilístico, porque não fosse a velocidade de circulação dos automóveis usados, nós não poderíamos ter a pujança do mercado de automóvel novo, porque é justamente essa revenda que vai fazendo com que as coisas se ajustem, né? Então, Porto Alegre tem se mantido com 3.300 vendas por mês e que digamos, e essa evidência é uma evidência interessante porque permite à própria imobiliária calcular o seu market share, a sua participação no mercado, permite ao empresário também calcular o quanto ele tem que investir mais ou investir menos, e permite também aos cofres públicos que receba o valor do ITBI, que é o Imposto de Transmissão, que deriva das escrituras, né? Então, esse é um mercado de muita importância dentro de cada cidade, e aqui em Porto Alegre especialmente, e também se percebe a confiança do investidor na cidade. Então, Porto Alegre, apesar de que hoje não recebe mais indústrias, ela tem se mantido com a população de mais de 1.400.000 habitantes, tem mantido o valor de seus imóveis, e até pelo contrário, nós temos percebido aqui pelas nossas estatísticas de que os imóveis aqui valorizaram muito além da inflação. Inclusive salas comerciais no centro da cidade. Que fenômeno é esse, presidente? Bom, o Ecocentro da cidade de Porto Alegre é um case muito interessante, porque o centro da cidade é onde temos as maiores ofertas, seja para venda, seja para locação, justamente porque o centro da cidade é uma espécie de porto de transição. Ou seja, quando as pessoas, ou seja, apartamentos, etc., elas geralmente começam pelo centro, ficam morando aqui porque é próximo de emprego, etc. Ou realmente a pessoa é solteira ou ela é recém-casada, então ela se coloca dentro do centro da cidade porque a condução é mais fácil, o emprego é mais fácil. À medida que a família aumenta, então ela vai para o bairro. No que concerne às salas, é praticamente a mesma coisa, ou seja, o sujeito começa o seu negócio, onde é mais fácil ele chegar e onde é mais fácil o seu cliente também chegar ao seu escritório. E também depois, quando ele fica mais próspero,
ele vai procurar lugares até vezes um pouco mais sofisticados. Então, a circulação e a rotação de clientela dentro do centro histórico é algo que já vem acontecendo há muito tempo e agora especialmente, né? Um dado interessante, inadimplência condominial, ela se mantém em platô, em torno de 15%, mas judicialização, cobrança na justiça é 1%. Quer dizer, as imobiliárias são muito eficientes na cobrança das cotas condominiais em atraso, evitando a judicialização. Isso existe, claro, cada administradora faz um trabalho bastante forte nesse sentido. Aí tem também um detalhe interessante, que é o seguinte: nós tínhamos, tradicionalmente, um atraso de 10% no primeiro dia da cota condominial e uma judicialização, como falasse, de 2%, 2,5%. Isso foi até 2002, quando entrou em vigor o novo Código Civil. O novo Código Civil baixou a multa condominial para 2% apenas. E aí, então, essa concorrência com juro de cartão de crédito e outros tipos de débito fez com que, na escolha entre eu ter que atrasar ou atraso a cota condominial ou atraso o cartão de crédito, por exemplo, o cartão de crédito vai me custar mais caro, eu vou pagar o cartão de crédito e vou atrasar a cota condominial. Mas não vou permitir que vá para a justiça. Então a gente percebe que no primeiro dia chegamos a ter, quando entrou em vigor o novo Código Civil, chegou a aumentar em 30% a inadimplência no primeiro dia. No entanto, o condômino vai levando até o momento em que ele percebe que vai para a justiça. Aí ele paga, aí ele acerta isso aí. Então hoje nós estamos, realmente aumentou, ele passou para 13%, passou para 15%, chegou a 17%, tivemos picos de 17%, mas agora está em redor de 14%, 15%. E com digamos, um nível de ações na justiça menor que 1%. Presidente, eu depois quero ouvir uma palavrinha da nossa economista aqui do Secov. Ela já descartou bolha imobiliária. De fato, até na concessão do financiamento, estivemos agora na coletiva de imprensa semana passada dos resultados do Banrisul em 2013, a preocupação do presidente Túlio Zamin, da direção do Banrisul, que é a carteira do crédito imobiliário, quer dizer, a concessão do financiamento bem criterioso para não dar inadimplência. Esse é um caminho para manter esse mercado saudável, presidente? Este realmente a forma que se concede financiamento imobiliário hoje no Brasil, que a gente aprendeu a fazer lá quando surgiu o BNH, e a gente penou um pouco, porque lá também se cometeu alguns erros, etc. Mas hoje, os critérios de concessão de crédito são muito rigorosos. Dificilmente se compromete mais do que 25%, 30% da renda do financiado. Então, esse é algo extremamente importante. Segundo, raramente se financia 100% do imóvel. De modo que se há uma depreciação, coisa que eu valha, para eventualmente um leilão de mandar o imóvel, ele vai acabar pagando o seu financiamento. E nós temos também um dado que é importante, que é o seguinte: está provado aqui, inclusive mencionamos no nosso panorama, que em relação ao PIB, nós nos últimos 5 anos, nós estávamos com 2,5% de financiamentos imobiliários em relação ao PIB. Hoje já estamos em 7,5%. Mas, segundo os especialistas, a gente pode ir até 50%. Então, nós temos uma planície imensa para percorrer que permite aumentar o valor financiado. Então, nós não temos praticamente nada que possa causar essa bolha. E, inclusive, o seguinte: nós tivemos um período até 2011, mais ou menos, que tivemos uma valorização bastante grande do imóvel, mas não houve uma desvalorização. Agora ele está acompanhando a inflação. Então, mostra o quê? O imóvel não depreciou, o imóvel não desvalorizou. O imóvel teve um aumento bastante grande. Quem comprou ganhou bastante em termos de reserva de valor. Às vezes atrasa um pouco a locação, mas isso não impede, porque
ele já ganhou um potencial de reserva de valor, né? Porque o imóvel ganhou bastante preço e permite, então, uma certa gordura para o sujeito esperar um pouco até alugar ou vender, etc. Então, nós aqui no Brasil estamos muito longe de termos os elementos de uma bolha imobiliária. Presidente, para a gente concluir, o panorama traz a questão de mobilidade urbana. Eu soube, o senhor não me disse, mas eu soube que o senhor participou de uma reunião no Sindilojas, no momento crucial da greve dos ônibus em Porto Alegre. Aliás, sua participação foi muito elogiada lá pelo seu equilíbrio, bom senso, né? Onde os senhores presidentes dos principais sindicatos se reuniram para discutir aquele problema aflitivo. Trouxe um prejuízo imenso para o nosso comércio varejista, 150 milhões de reais, liquida Porto Alegre, mesmo ampliando prazos, ficou comprometido esse ano. A questão da mobilidade urbana, presidente. Sou presidente de um sindicato importante que envolve justamente a questão do mercado imobiliário. Como é que o senhor está vendo essa questão? Como é que isso está sendo tratado na nossa cidade, presidente? Eu lhe confesso que eu tenho uma preocupação muito grande. Bom, Porto Alegre, nesse ponto, tem uma administração sobre esse assunto que eu acho muito competente. O que falta a Porto Alegre, de fato, dentro desse setor, é dinheiro. Quer dizer, existem muitos projetos, nós temos aí projetos feitos e financiamentos solicitados, etc., mas a concessão desse financiamento para a cidade e a liberação desse dinheiro é muito complicado. Tem sido difícil. A cidade hoje, por exemplo, nós temos hoje 14 projetos na cidade que estão meio andando devagar. E isso, inclusive, vai prejudicar um pouco até aquela circulação que a gente espera lá para a Copa, né? Embora não seja tão relevante assim, porque, afinal de contas, teremos 5 jogos aqui, e não vai afetar tanto. No entanto, acredito que Porto Alegre avançou bastante com a desculpa da Copa. Nós tivemos muitas obras sendo previstas e muitas delas estão andando, etc. A mobilidade, especialmente para a área imobiliária, é muito importante, por isso que, inclusive, contemplamos um capítulo a esse respeito. Por quê? Porque a gente sabe que nas grandes cidades do mundo, e Porto Alegre já é uma cidade respeitável, de tamanho importante, as pessoas acabam se enraizando em núcleos. Então, a gente vê, por exemplo, eu vejo, por exemplo, onde no bairro que eu moro no bairro da Tristeza. Quando eu fui morar na Tristeza, só tinha residências lá. Se eu precisasse de qualquer coisa, eu tinha que pegar o automóvel e ir em outros bairros a fim de buscar supermercado e outras coisas. Hoje, a Tristeza está muito bem servida, até shopping tem, ali na proximidade. Então, mostra o seguinte, de que assim como a mobilidade é importante por causa dos empregos, porque a gente precisa se locomover, etc., também a cidade se defende criando os seus núcleos. E esses núcleos valorizam não só a parte celular do bairro, como também no contexto da cidade, porque aí passa a ter, às vezes, bairros até com alguma especialização. Então, eu acredito que o tema mobilidade urbana está sendo muito bem tratado em Porto Alegre. Existe uma limitação de verba, que é meio clássico em tudo que é lugar, e é algo que vai ter que ser tratado no futuro, mas isso tem a ver também com o problema da distribuição das receitas entre Estado, União e município, porque realmente as pessoas moram no município e a maior arrecadação é da União. E esse desequilíbrio é que traz problemas como estamos tendo aqui, onde muitas obras estão patinando, justamente porque as verbas não chegaram. Mas a mobilidade urbana é um dos itens mais importantes e a gente acompanha aqui com muito cuidado, porque é justamente o acesso a determinados imóveis, ou a sua dificuldade de chegar lá, é que acaba valorizando ou não ele, né? Muito bem, muito obrigado, presidente, pela sua gentileza.
Meus cumprimentos, a publicação está excelente. Nosso telespectador vai poder conferir no nosso site. O colega Jônio vai nos mandar, vamos botar em formato PDF ali para todo mundo acessar. Parabéns, presidente. Muito obrigado pela tua presença aqui e espero que a gente possa ter contribuído para a academia, para as instituições públicas, para as imobiliárias e para os condomínios, com os dados que se levantou ao longo desse ano, um trabalho realmente muito bonito feito pelo nosso Departamento de Economia e Estatística. Muito obrigado também a ti e a teus telespectadores. Estamos com a Lucinelli Martins, economista do Secov. Muito importante a tua colocação sobre bolha imobiliária. Muita gente levanta essa questão como uma preocupação. Será que estamos tendo um fenômeno de bolha? Mas um dado teu me chamou a atenção muito. A bolha imobiliária, um dos sintomas é a queda muito grande, significativa do preço dos imóveis, da avaliação dos imóveis no mercado. Isso não está acontecendo, o preço deles tem se mantido. Por outro lado, eu percebo que os agentes financeiros estão sendo mais rigorosos na concessão do crédito imobiliário também. Isso é um conjunto de fatores que te propiciou essa afirmação que não temos bolha imobiliária, é isso mesmo? Sim, na verdade não temos bolha imobiliária, né, aqui ocorrendo no Brasil. Aqui em Porto Alegre, né, os dados, constatamos que realmente os preços estão crescendo. Crescendo. Quer dizer, é um bom investimento, continua sendo um bom investimento a compra de qualquer imóvel. Sim, mas na verdade eles não estão crescendo tanto quanto já cresceram. Eles estão demonstrando certa desaceleração. E na verdade o mercado brasileiro, né, com relação aos Estados Unidos, ele é mais cauteloso, né, com relação ao crédito. Ele, né, financia até 30%, né, da renda do mutuário, né, não financia mais do que se financiava lá. Então aqui é bem mais cauteloso, então temos mais precauções, né, quanto a isso para o financiamento imobiliário. Claro, o fenômeno acontecido nos Estados Unidos foi uma lição muito grande que o mercado imobiliário no mundo inteiro teve, não é verdade? É verdade. Agora estamos bem mais cautelosos, né, quanto a isso. E foi, como o senhor disse, né, foi uma lição para todo mundo. Muito bem. Meus cumprimentos pelo teu trabalho, pelo trabalho de pesquisa, o departamento de pesquisa, a análise econômica. Quer dizer, o panorama está bem completo. Parabéns. Obrigada. Bom dia a todos. O Alexandre Monguilhot, estatístico aqui do Secov. Olha, parabéns pelo trabalho de vocês. O panorama imobiliário está completo, muitos dados. Imagino a complexidade de compilar isso tudo. São bastante informações, realmente não é uma tarefa fácil, mas a equipe toda se esmerou bastante, eu acho que o trabalho ficou realmente maravilhoso. E, enfim, acho que a gente tem muito a contribuir para o setor imobiliário e com o panorama eu acho que vem acrescentar bastante e enriquecer ainda mais as informações que a gente possui referente ao mercado imobiliário. Uma coisa são os dados, pura e simplesmente lançados. Outra coisa é o que eles representam, a interpretação desses dados. Eu sei que você não se limitou a lançar os dados, que você fez uma apresentação desses conteúdos chamando a atenção para alguns detalhes. O que mais te chamou a atenção no mercado imobiliário 2013? A gente separar em dois pontos, locação e comercialização, a gente consegue perceber claramente um aumento de ofertas. Isso é evidente. Então, o mercado está muito concentrado, ele está muito inchado, ele percebe muitas informações, ele percebe um volume de ofertas muito importante. E o preço? O preço a gente tem que ter realmente uma atenção. Os preços eles chegaram a patamares muito elevados, isso comparando a 2 anos atrás, e agora ele aparentemente nos dá a sensação de que ele vai voltar talvez a patamares mais razoáveis. Talvez acompanhar um pouco mais a inflação, talvez seja um pouquinho superior à inflação, mas não talvez a valores que a gente tenha encontrado há 2 anos atrás. Muito bem. Com o Alexandre, o estatístico aqui do Secov, nós vamos concluindo essa nossa participação aqui na coletiva de imprensa, lançamento do Panorama do Mercado Imobiliário 2013. A matéria é completa, inclusive com acesso à apresentação que o Alexandre fez e que a economista fez, você encontra no portal do Consumidor RS. Para o Jornal do Consumidor, direto do Secov RS, Alexandre Abra.